Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. Satisfação recebê-los mais uma vez aqui e uma honra ser recebido por vocês aí. Eu sou o professor Antônio, vocês já me conhecem. Enquanto vocês se preparam para a nossa aula de língua portuguesa, eu tenho 2 recados para vocês. Primeiro, se você acompanha as aulas pela TV aberta, vem tranquilo, tome nota. Esse método de estudo vai te ajudar e serve para outras disciplinas também. Esse material que você produzir vai te ajudar na resolução das atividades que você pega periodicamente na escola. Agora, se você tem acesso à web, se você tem o Aula Paraná baixado em algum celular da sua casa, fica logado no @escola e responda, não se esqueça de responder a atividade obrigatória. Ela confirma e registra a sua presença diária, ok? Na nossa última aula, gente, nós conhecemos, foi um primeiro aproximar-se de Guimarães Rosa, provavelmente o autor mais denso da literatura brasileira. Pelo menos é a maior fortuna crítica do Brasil, é o autor mais estudado dentro do Brasil, mais até do que Machado de Assis. Hoje nós vamos terminar aquele conto. Qual conto? Famigerado, de João Guimarães Rosa. Vamos então ler e analisar o conto e identificar elementos constitutivos da narrativa e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto. Vamos também identificar o conflito gerador da narrativa. E, finalmente, inferir o sentido e reconhecer efeito de sentidos de palavras e expressões. A gente vai continuar e refinar e aprofundar um pouco mais a aula passada, ok? À esquerda vocês têm a imagem dele, volto a repetir, essa fotografia foi tirada numa televisão alemã em 1962. Ele estava lá dando uma entrevista. E relembrando então o que vimos na primeira metade do conto. Na primeira metade do conto, nós ouvimos de um médico a sua história insólita, incomum, estranha, de quando um jagunço perigoso chamado Damásio chegou à sua porta, em casa, acompanhado de outros 3 homens, tristes 3, lembram? E lhe conta sobre um moço do governo que chegou à localidade onde estão. É muito vago ainda, a gente tem muita coisa que saber, faltam elementos textuais para a gente saber o que está acontecendo direito. A gente vai hoje continuar a nossa leitura. Então vem comigo. Com arranco, calou-se, como arrependido de ter começado assim de evidente, contra que aí estava com o fígado em más margens, pensava, cabes meditado, do que se resolveu, levantou as feições, se é que se riu, aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava, só se fito a meia esguelha, latejava-lhe um orgulho indeciso, redigiu seu monologar. O que frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas da serra, do São João, travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo, sonso, no me iludir, ele enigmava. E pá! Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Faz-me gerado, falmis geraldo, famílias gerado. Primeiro quiz para vocês, minha gente. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que define o discurso aqui empregado. Lembrando da tipologia discursiva. Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Faz-me gerado, falmis gerado, famílias gerado. Letra A, discurso direto. Letra B, discurso indireto. Essa é uma questão fácil, visualmente identificável. Respondam aí que eu já volto com o gabarito.
Essa é fácil, né, minha gente? Ó, analisem, observem o travessão. Está ali, o discurso direto, é o próprio personagem diretamente discursando. E atentem às marcas da oralidade do seu texto escrito. Observem, vós mecê, por incrível que pareça, isso é um arcaísmo. Guimarães Rosa fazia muito isso, ele restaurava palavras em desuso no próprio léxico. Agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. Observem as repetições próprias da oralidade. E aqui o seu titubear diante de uma palavra que ele não conhece. Faz-mis-gerado, faz-me-gerado, fal-mis-geraldo, famílias-gerado. Vamos seguir, minha gente. Atividade 1. A partir da sua leitura do fragmento, em destaque responda, agora discursivamente. O que Frouxo falava de outras diversas pessoas e coisas, da serra, do São travados assuntos insequentes com dificultação. Letra A. Que processo de formação de palavra constrói o vocábulo ou a palavra dificultação? É possível encontrar esta palavra no dicionário? Como se chama este fenômeno criativo com a língua? As crianças fazem muito isso. Eu particularmente acho extraordinária a relação íntima que as crianças têm com a língua. A gente perde isso ao longo da vida. Que processo é esse? Respondam aí que eu já volto comentando o gabarito. Minha gente, objetivamente é uma questão de estrutura, mais especificamente de morfologia, como nós construímos palavras. A gente faz isso o tempo todo. A gente às vezes não sabe exatamente como fazemos, mas fazemos. Por quê? Porque nós temos uma gramática dentro de nossa cabeça. Você abaixou esse aplicativo na sua cabeça quando você tinha 1, 2 anos de idade.
É a gramática da língua e você a usa inconscientemente. Você tem uma intimidade com ela. E isso a gente observa aqui, que processo de formação de palavra constrói a palavra dificultação. Não é difícil, a palavra é formada por derivação sufixal. Eu acrescento ao final da palavra um morfema, um pedaço de palavra que modifica o sentido da palavra, do radical. Dificultar mais são. Não é possível encontrar esta palavra no dicionário, porque é um neologismo, uma invenção lexical, uma palavra nova. Ela reproduz a dificuldade que o personagem tem no próprio trato com o idioma. Ele fala com dificultação, ele não sabe nem prefixar, do ponto de vista clássico, as palavras ou sufixar. Ele monta embolando os termos. A gente faz muito isso. Vamos seguir, minha gente. Disse de golpe, trazia entre dentes aquela frase, soara com um riso seco, mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva de sua presença dilatada. Detinha minha resposta, não queria que eu a desse de imediato, e já aí outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga e invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito, pois, que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, a fatal, a vexatória satisfação? Saiba vós, mecê, que saindo hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas, expresso direto para a morte lhe perguntar a pergunta, pelo claro. Se sério, se era, transiu-se-me. Lá e por estes meios de caminho, tem ninguém ciente, nem tem o legítimo, o livro que aprende as palavras, é gente para informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias. Só se o padre no São Ão capaz, mas compadres não me dou, eles logo engambelam. Ah, bem, agora se me faz mercê, vós mecê me fale, no pau da peroba, no aperfeiçoado, o que é, o que já lhe perguntei. Se simples, se digo, transfoi-se-me esses trizes. Famigerado? Questão para vocês agora discursiva, minha gente. A partir de sua leitura do fragmento em destaque, responda. Saiba vós, mecê, que saindo hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas, expresso direto para a morte lhe perguntar a pergunta, pelo claro. Há um traço muito característico da linguagem rosiana aqui, do Guimarães Rosa. Explique com suas palavras quais traços são esses e qual efeito estético decorre desse recurso estilístico. Essa é uma questão bastante difícil. Vocês vão ter que retomar e se concentrar para responder. Façam isso que eu já volto comentando com vocês.
Essa questão era um pouco mais complexa, não é, minha gente? Envolvia um esforço interpretativo mais profundo, né? Há um traço muito característico da linguagem do Guimarães Rosa aqui. Explique com suas palavras quais traços são esses e qual efeito estético decorre desse recurso estilístico. Em verdade, há uma série de recursos aqui empregados que caracterizam a linguagem do autor. A aproximação entre a oralidade e a escrita, por exemplo, que reproduz a tensão central do conto. Veja como as aspas marcam uma diferença à interlocução. Uma escolha do autor para marcar a fala não apenas com o travessão. As aspas reforçam ali os traços da oralidade invadindo o texto escrito. Acompanhe. Se sim, e alto repetiu vezes o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia no outro ínterim em indústrias. Como por socorro, espiei os 3 outros em seus cavalos, intugidos até então, mudos. Mas, Damásio, vosmecê declare, estes aí são de nada não, são da serra, só vieram comigo para testemunho. Só tinha de desentalar-me, o homem queria o estrito caroço, o verivérbio. Famigerado é inóxio, é célebre, notório, notável. Vosmecê mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? Quiz para vocês, minha gente. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor explica o processo de formação de palavras mudos. Vou reler para vocês o enunciado. Como por socorro, espiei os 3 outros em seus cavalos, intugidos até então, mudos. Letra A, neologismo que une os 3 outros personagens. Letra B, neologismo criado a partir do eco. Repensem aí, já volto comentando objetivamente esta questão. Gente, vocês se lembram dos tristes 3? É isso que linguisticamente o autor está reproduzindo. São 3 outros, mudos. Observem como a composição do texto rosiano, do Guimarães Rosa, articula todos os níveis da linguagem. É um texto profundamente metalinguístico. Sigamos, minha gente. Vilta nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras de outros usos. Pois, e o que é, em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vosmecê a garante para a paz das mães, mão na escritura? Se certo, era para se empenhar a barba, do que o diabo, então eu sincero disse, olhe, eu, como o Senhor me vê, com vantagens, o que eu queria uma hora destas era ser famigerado, bem famigerado,
o mais que pudesse. Ah, bem, soltou o exultante. Questão 3 para vocês, minha gente. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Famigerado tem mesmo esta acepção que o doutor narrador explicou a Damásio? Se não, por que o narrador enganou o narratário? Explique com suas palavras. Observem aí que vocês têm que articular vários conhecimentos de vocês, inclusive lexical. O que é famigerado? Respondam aí que eu já volto comentando o gabarito com vocês.
Minha gente, esse texto, ele é exigente, mas quando você pega a dicção do narrador, ele é muito engraçado. Qual que era a questão? Está aqui a resposta. Em verdade, famigerado tem um sentido de famoso, mas pode ser pejorativo sim. E o narrador omite isso de Damásio. Ele engana o jagunço porque tem medo de alguém ter feito intriga e sabe que o sertanejo é perigoso. Na modalidade produtiva da língua, na fala, na oralidade, famigerado tem um tom pejorativo. E o narrador omite isso do seu narratário, com quem ele conversa. Saltando na sela, ele se levantou de molas, subiu em si, desagravava-se num desafogaréu. Sorriu-se outro, satisfez aqueles três. Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição. E eles prestes se partiram. Só aí se chegou, beirando-me a janela, aceitava um copo d'água. Disse, não há como as grandezas machas de uma pessoa instruída. Seja que de novo, por um mero, se torvava? Disse, sei lá, às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora. Sei não. Mas mais me sorriu, apagara-se-lhe a inquietação. Disse, a gente tem cada cisma de dúvida boba, dessas desconfianças, só para azedar a mandioca. Agradeceu, quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Oh, pois. Esporou, foi-se o alazão. Não pensava no que o trouxera. Tese para alto rir e mais o famoso assunto. Mais uma questão para vocês, minha gente. A partir da sua leitura do fragmento em destaque, responda. Olha o recorte, releiam com atenção e atentem ao comando. Por que o conto se encerra como tese para alto rir? Em seu ponto de vista, no embate entre as letras e as armas, quem saiu ganhando? Explique com suas palavras. Pensem aí, minha gente, rapidinho eu volto para a gente fechar a nossa aula.
Vamos junto, minha gente, vamos junto. Por que o conto se encerra como tese para alto rir? Em seu ponto de vista, no embate entre as letras e as armas, quem saiu ganhando? Na verdade, a tragédia esperada não se concretiza e se realiza em anedota, famoso causo, tese para alto rir. A teoria dele de que seria uma ofensa virou riso, pois não havia propriamente um confronto. Mas se alguém quiser pensar assim, o que o texto insinua é o poder destruidor e conciliador da palavra, real ou imaginária. A palavra está no centro da nossa vida. É isso que o texto nos sugere. Relembrando com vocês, o conto todo, qual seria o conflito gerador dessa narrativa? O que faz com que a história tenha uma progressão? Qual seria o ponto inicial de todo um enredo? Vocês perceberam que a história não é linear, né? Ela não é contada do começo, depois no meio e o fim. Essa sequência é fragmentada pelo narrador. Qual seria, então, o conflito gerador dessa narrativa? Última questão, gente. Pensem aí, a gente já encerra a nossa aula.
Gente, relendo o enunciado é a nossa última questão. Relembrando o conto todo, qual seria o conflito gerador dessa narrativa? O que faz com que a história tenha uma progressão? Qual seria o ponto inicial de todo o enredo? São 3 questões norteadoras. Então, o conflito gerador da narrativa está no fato de um moço do governo ter chamado o valente jagunço de famigerado e este desconhecer o sentido da palavra. A situação cômica faz com que o doutor conte a história mostrando como o saber e o não saber podem gerar embates e, de fato, geram muitos embates. Guimarães Rosa, gente, é o maior expoente do regionalismo brasileiro, alguns o chamam de super-regionalista, uma vez que seu regionalismo é universal. O sertão é o mundo, o sertão está em toda parte. Resumo da nossa aula de hoje. Lemos e analisamos o conto Famigerado de João Guimarães Rosa, identificando elementos constitutivos da narrativa e marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor no texto. Identificamos o conflito gerador da narrativa e, finalmente, inferimos o sentido e reconhecemos o efeito de sentido de algumas expressões e palavras. Gente, deixo aqui minha carinhosa indicação para vocês. Mergulhem no texto Grande Sertão Veredas, do mesmo autor, de 1956, e ali nós sabemos que o sertão é um mundo e está em toda parte. Um abraço carinhoso, a gente se vê nas próximas aulas.